Como é bom nós estarmos aqui nesse tempo de culto, celebrar ao Senhor de inúmeras formas, inclusive ouvindo a tão preciosa e profunda palavra dele. Outubro é um mês que, entre outras datas e ocasiões, nós comemoramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela tem uma parte muito de grande importância, de grande relevância para as nossas vidas, para a nossa história como igreja, como comunidade cristã evangélica, faz parte da nossa trajetória. Exatamente por isso que em algumas ocasiões, em alguns anos, nesse mês de outubro, a gente busca assim estabelecer aproveitamento dentro da ocasião dessa data, e assim o será também nesse ano de 2025, sempre em reforma, acerca da exclusividade de Cristo e da sua obra. Nós vamos aproveitar aqui nesses 4 domingos do mês de outubro. É muito importante a gente entender a reforma sobre do que ela diz respeito, do que ela representa na nossa história. Pelo menos a ideia básica que resume daquilo que ela faz, a importância para nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver ali, a partir de Atos, Jesus ele foi aos céus, os apóstolos, eles tocam a igreja para frente, e tudo o que nós temos aqui na Bíblia, no Novo Testamento, acontece no primeiro século, essencialmente. E a igreja, ela passa a viver um crescimento muito grande. No primeiro momento em Jerusalém, mas depois vem a perseguição. Jerusalém ela é derrubada por Tito, imperador romano. Os cristãos são obrigados a irem para vários lugares, mas essa ida a vários lugares tem ali um propósito de Deus, e a igreja cresce, a igreja se amplia. Como Jesus previu e disse que haveria de ser, os cristãos são muito perseguidos nos primeiros 3 séculos da história cristã, depois do Marco Zero. Mas o que acontece? Nas palavras de um historiador chamado Augusto Gonzalez, ele vai dizer que o sangue dos mártires perseguidos, eles ao invés de afugentar e diminuir a força do evangelho, na verdade a morte dos cristãos fazia o evangelho crescer cada vez mais. E foi uma época em que, apesar de todo o drama que se envolveu a respeito do que veio a ser essa perseguição, a igreja ela se ampliou, ela cresceu, ela ganhou muito alcance e, enfim, o propósito de Deus seguiu adiante. Mas enquanto a igreja era perseguida, enquanto ela ia crescendo, no mesmo tempo, o Império Romano ele foi declinando. E quando nós chegamos no século III, o que acontece? Século IV, na verdade, o imperador chamado Constantino, ele se converte ao cristianismo, não é? Existem aí algumas visões diferentes acerca dessa conversão. Alguns historiadores acham que isso foi verdade, ele realmente se converteu. Outros acham que assim, o Império Romano estava caindo, e a partir da queda do Império Romano, os cristãos estavam crescendo muito. Então, politicamente, era importante ter os cristãos do seu próprio lado diante de um cenário desse. Alguns historiadores acham que essa conversão talvez tenha tido um propósito mais político. Mas verdade ou realidade ou não, enfim, essa conversão ela trouxe, assim, como sempre, coisas boas e coisas ruins. As boas coisas, das coisas boas que nós podemos dizer, é que a partir dali, os cristãos eles têm extremamente diminuído a questão da perseguição aos cristãos. Isso é uma coisa boa, afinal de contas ninguém gosta de ser perseguido. E também a partir desse novo momento que se instaura, algumas doutrinas da fé cristã que estavam ali em meio ao momento de serem definidas, de serem entendidas, elas vão ganhar corpo, elas vão ser acertadas nesse século, à medida em que alguns concílios vão acontecer, motivados, promovidos inclusive pela pessoa do próprio imperador, e isso, por exemplo, foi uma coisa boa que veio a acontecer. Mas daquilo que não foi legal, disse respeito ao quê? Uma vez que o imperador se converteu, o cristianismo passou a ser a igreja do Estado romano. E é aí que os problemas começam a de fato se apresentarem, porque a igreja ela começa a ser tremendamente humanizada.
Ao invés de ela seguir o curso espiritual que ela devia ter, olhando para Jesus, o seu governador, o seu rei, o seu governante, por meio dos crentes fiéis, passa-se a ver muitos outros interesses, muitas outras buscas, e é a partir daí que entre 10 a 12 séculos, a igreja passa por uma transformação muito complicada. A igreja se deturpa em vários sentidos, e é por isso, depois de toda essa época, esses 10 a 12 séculos que na história nós chamamos de Era das Trevas, em que começa a se sentir a necessidade de uma reforma, de que coisas não estavam certas e precisavam ser corrigidas no âmbito da igreja. E é a partir disso que nos séculos 13 e 14 começam a haver as sementes do que viria a ser essa reforma. Mas no século 16, de fato, com Lutero, Calvino, John Knox, Zwinglio, a gente tem aqui os principais expoentes daquele momento, a reforma ela vem para acontecer. Mas algo que eu chamo a atenção aqui, dando essa introdução, é que diante disso tudo, a reforma ela é sentida como uma necessidade a partir do povo de dentro da igreja. Não foram os filósofos, não foram pensadores, não foi gente secularizada, gente que não tinha vínculo com a igreja, que sentiu a necessidade de se haver uma reforma dentro da igreja, mas foram esses homens aqui, eles tinham histórias, eles tinham ligações com a igreja, e eles então começam a protagonizar essa reforma. Quando nós olhamos para esse assunto todo da reforma, as ideias reformistas basilares, elas têm a ver com a salvação e práticas da igreja. E mais tarde, bem mais tarde, no século XX, elas vão ser organizadas dentro de um tema que nós chamamos de 5 solas. É aí que a gente tem um agrupamento do que são as ideias que foram defendidas, que foram abordadas ali em meio àquela realidade da busca por reforma no século XVI. E é desse ponto também que nós caminharemos. Nesse mês nós voltaremos a olhar essas solas, mas sobre um outro ângulo. Em 2022 nós já passamos por elas aqui, mas agora nós vamos vir a esse assunto aqui. Mas pastor, por que a gente, em 2025, século 21, a gente volta a esse assunto? Não é? Parece coisa bem antiga, parece coisa que lá de trás a gente não tem tanta necessidade de vir a isso, né? E nós viemos, irmãos, porque não se trata de celebrar uma data, de uma ocasião que na nossa história ela é importante. Mas nós voltamos a isso porque das bases da qual a reforma tratou, elas continuam tão importantes quanto elas sempre foram. Quanto elas foram importantes no século XVI, elas continuam importantes hoje. Eu não digo só do ponto de vista de importância de, olha, elas são de valor. Eu digo assim, elas precisam de atenção hoje. O nosso olhar nesse mês vai ser acerca de olhar o nosso momento e ver como essas solas, essas ideias que centralizam esses ideais reformistas, eles são tão necessários hoje quanto eles eram no século XVI. Talvez hoje o desenho, o cenário, ele é sim, obviamente muito diferente em vários aspectos. Mas nós temos uma grande necessidade, é por isso que nós vamos olhar para elas, trazendo aproveitamento para nós sim. E hoje nós olharemos para o conceito que é chamado, é intitulado de Solus Christus. É acerca de somente Cristo e contra toda outra ideia de outro Cristo, de outro Jesus ou de outros Cristos. Eu convido vocês que abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler a primeira parte desse capítulo da Palavra de Deus. Sua Bíblia ou celular, ou você poderá acompanhar na tela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos até o 15. Aqui eu leio na NVI, que traz como título a preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Vai dizer assim para nós, Paulo dizendo àqueles irmãos: Coríntios, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo,
querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, olha, a realidade é que vocês o toleram com facilidade, não deveriam. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir vocês. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém da região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Presta atenção nisso, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, está lida a Tua palavra, nós trabalharemos aqui o que reservamos para essa noite, olhando para ela, olhando para a nossa realidade, olhando para a história também, e que o Teu Espírito nos conduza no caminho próprio e particular dEle, na mentalidade de Cristo, Pai, que nós sejamos aqui forjados, preparados, destacados e chacoalhados para as coisas que nós precisamos da parte do Senhor, que é certo que nós precisamos. É assim que nós oramos e te pedimos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aqui um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta que está na Bíblia. Paulo, ele passou um tempo muito considerável em Corinto. Paulo plantou aquela igreja, ele fundou aquela igreja. E tendo fundado ela, Paulo passou um tempo muito considerável com aqueles crentes. Ele ficou 1 ano e meio com aqueles irmãos ali. E mesmo depois que ele passou todo esse tempo, ele não foi embora e deixou aqueles irmãos sem eira nem beira, sem nenhum tipo de contato, relacionamento, sem nenhum tipo de acompanhamento. Mas Paulo trocava cartas com esses crentes aqui. Na história da teologia nós sabemos que foram pelo menos 4. 2 delas estão na Bíblia, são essas que nós vemos aqui no Novo Testamento. Mas justamente por ser essa igreja com a qual Paulo tinha tantos vínculos, a gente vai ver que é uma igreja que Paulo ele acompanha muito de perto. Paulo ele quer saber o que está acontecendo nessa igreja, e mesmo à distância, Paulo escreve cartas, Paulo vai conversar com aqueles irmãos. Paulo vai tratar de coisas que aqueles irmãos precisavam, é por isso que essas cartas são volumosas, não é? Nós temos vários capítulos na primeira e na segunda carta que estão aqui. E Paulo fala sobre diversos assuntos que aqueles irmãos estavam passando ali, não é? Paulo tinha alguns informantes, vamos dizer assim, da parte de dentro da igreja, que contavam para Paulo à distância do que estava acontecendo lá. E sabendo dessas coisas, Paulo ia tratar desses irmãos e Paulo disciplinava. Paulo falava àqueles irmãos o que eles precisavam ouvir via cartas. E aqui, quando nós chegamos nesse capítulo aqui, o que está acontecendo aqui? Paulo já começa esse trecho falando assim, olha, eu vou ser um pouco insensato, não é? Não que ele recomendasse isso, mas é porque Paulo ele estava muito assustado de ver o que estava acontecendo ali em Corinto. Depois de toda essa fase boa que Paulo passou com esses crentes, e muitos momentos aconteceram,
chegaram alguns tais homens lá, muito cheios de si, muito cheios de eloquência, muito cheios de boa retórica, de bom papo, trazendo coisa nova para aquela comunidade, trazendo coisa muito diferente daquilo que Paulo já tinha ensinado àqueles irmãos. Eles vêm aqui, olha, a gente chegou com novidade. E o grande problema disso é que eles não apenas assim vieram com tudo isso, como eles na sua fala, sutilmente, eles buscavam caminhos de descredibilizar o que Paulo era e o que Paulo tinha feito para essa comunidade. Era como se eles tivessem chegado naquela igreja e dissessem assim: olha pessoal, chegou um novo momento, olha, vamos olhar para uma outra coisa, vamos olhar para algumas novas ideias. Nós temos aqui alguns novos ensinos aqui da parte daquilo que vocês precisam experimentar aí. Nesse processo todo eles vão com estas medidas, com esses caminhos, desconstruindo muito do que Paulo tinha feito em meio àqueles irmãos lá. E Paulo fica sabendo disso e Paulo fala: eu tenho que escrever uma carta para esse pessoal, entre outros assuntos eu preciso falar acerca disso com eles, não é verdade? Então no capítulo 11, entre outros assuntos aí que a carta aborda, nós vamos ver Paulo tendo essa defesa dele e do ministério dele, mas não no sentido assim que Paulo fosse orgulhoso e egocêntrico em dizer assim: nossa, estão me queimando lá em Corinto, deixa eu ir lá salvar minha pele. Não é disso que se trata. É porque Paulo, ele ama essa comunidade. Paulo, ele viu essa igreja surgir do zero. E é como se Paulo lá, da onde ele estivesse, ele falasse assim: não é possível que isso está acontecendo lá em Corinto, deixa eu escrever para aqueles irmãos, porque eles não podem se enveredar por esses caminhos errados. E é esse tom que Paulo, num tom paternal, ele vai escrever a esses irmãos. Quando Paulo fala sobre insensatez, aqui no começo do capítulo, é que Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho ouvido dizer que tem tanta coisa sem sentido, sem noção, insensata sendo dita aí, que eu meio que vou entrar nessa de me defender aqui, algo que eu nem deveria fazer, mas eu vou ter que me colocar nessa situação para defender o que eu comecei a construir com vocês, para que vocês voltem àquilo que vocês devem praticar e viver. Porque está chegando gente errada, com mensagem errada, com outro Cristo, e detalhe, vocês estão aceitando esse pessoal aí, vocês estão lidando com eles como se fosse uma coisa boa, uma parte que o Paulo não tinha ensinado, uma parte que tinha ficado em aberto da parte de Paulo, e vocês estão se encantando com tudo isso, porque esse povo é bom de conversa. Mas olha só, Paulo, ele prossegue aqui na ideia do capítulo em dizer assim: que terrível que isso é, porque na verdade eles são servos apenas de si mesmos, eles estão fazendo algo do qual tem a ver com seus intentos, com seus propósitos. E a ideia que Paulo vai falar é sim, nós vemos aí sobre um outro Cristo, não é? A gente viu aí quando a gente leu: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, aquele que eu preguei a vocês, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, olha, vocês estão vivendo isso com muita facilidade, gente. Faz isso não. É Paulo chamando a atenção daquele povo em dizer assim: nós temos a pessoa de Jesus, da qual eu fundei a igreja e vivi ensinando acerca dele para vocês. E vocês precisam estar atentos, porque esse é um problema que está acontecendo aí com vocês na nossa Corinto. Paulo está falando sobre isso com os coríntios, de uma coisa que Jesus falou que aconteceria. Mateus 24, quando Jesus está olhando para frente com os discípulos acerca dos fins dos tempos que passam a acontecer exatamente a partir da sua ressurreição e por aí vai, Jesus já falou: olha, virão muitos em meu nome, virão muitos dizendo que estão me representando, outros cristos, eles surgirão. E a gente vê que aqui já na época de Paulo isso está acontecendo, não é? Outros cristos, outros que vêm em nome dele, outros que vêm com outras coisas, botando Cristo nesse pacote como se fizesse parte de uma coisa só, mas na verdade não se trata nada disso. E a gente vê uma aplicação direta que está acontecendo aqui em Corinto, não é? Já naquele primeiro século, aqui nós estamos falando de cerca de 20, no máximo 30 anos depois que Jesus disse aquelas palavras aos discípulos. Então nós precisamos nos atentar a isso, porque Paulo viu essa necessidade, Paulo precisou falar disso, porque por mais que Jesus ele seja a revelação de Deus, ele tenha deixado a sua mensagem de forma clara aos seus,
por mais que ele tenha sido muito direto, muito franco, muito aberto, é próprio dos homens misturarem uma série de outras coisas e mudarem a essência daquilo que nós devemos viver e seguir. É nesse aspecto que nós hoje olhamos para essa ideia da centralidade de Cristo, porque é um problema que Paulo está vivendo aqui nos seus dias, mas é um problema que sem reservas nós podemos olhar e pensar que tem a ver com a gente também, não é? Problema nada raro, nada incomum. É o mesmo tipo de problema também que no século XVI os reformadores enfrentaram, quando eles estão lidando com uma realidade da época, com uma igreja institucionalizada, que agrega práticas, agrega caminhos, agrega ensinos, agrega mensagens que procurando na mensagem bíblica você não acha. Quando a gente pensa sobre a ideia de outros cristos, a gente costuma se lembrar essencialmente da ideia do anticristo. Não é? A carta de João vai dizer que surgirão muitos anticristos, mas eu quero dizer assim, a gente já pensa naquela função desenhada de um antagonista claro. Mas um outro Cristo, na verdade, ele assume ser qualquer pessoa que já desconstrua uma imagem do Cristo legítimo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa. Isso precisa ser centro da nossa atenção. Isso precisa ser centro da nossa observação. Isso incomodou os reformadores no século XVI, porque de alguma certa forma esse pessoal que foi o eixo, que protagonizou a reforma, eram daqueles que estavam dentro da igreja, eram daqueles que começaram a ir aos originais dos textos bíblicos, e lendo, estudando, esmiuçando tudo aquilo que tinha um texto bíblico. Eles começam a olhar para o texto bíblico, e eles começam a assistir o que está acontecendo no dia a dia, eles começam a falar assim, mas está muito diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é disso que nós falamos ou pensamos quando a gente fala sobre essa ideia da centralidade de Cristo. Só Cristo, não é? E isso tem a ver com aquilo que aconteceu há 5 séculos atrás. Isso tem a ver com o que aconteceu na época de Paulo, conforme nós vemos aqui. E tem a ver com os nossos dias também. E nós precisamos aproveitar esse tema, esse assunto, para pensar os nossos dias à luz daquilo que a história, à luz daquilo que a Bíblia nos mostra. Nosso desafio de sempre, meus irmãos, olhando para esse assunto, preocupação basilar nossa sempre, própria da igreja de Jesus, do crente fiel a Jesus, é ter muito bem definido para ele quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é, a sua obra, e se firmar nisso. Isso parece muito óbvio, não é? Mas a gente vai entender e pensar um pouco sobre isso nessa noite aqui. Nós precisamos nos dedicar em pensar sobre quem é o Cristo, Jesus Cristo da Bíblia, apresentado nos Evangelhos, apresentado por Paulo, não é? Pelo Paulo aos Coríntios, defendido pelos reformadores que vão ao texto bíblico e encontram esse contraste. Nós precisamos entender acerca de sobre como, quando cantamos, quando dizemos Jesus, quando ensinamos sobre Ele, mencionamos Ele, quem é Jesus para nós? Qual a construção do que envolve Jesus? Não pode ser simplesmente uma frase pronta, simples, objetiva, que resume tudo. Porque Jesus, Ele é demais, Ele é muita coisa para nós. E como crentes, na medida em que vivemos o reino de Deus, nós precisamos dominar tudo isso. Não é? Jesus, Ele é o Filho de Deus e Ele é participante da Trindade. Embora Ele tenha sido o homem que encarnado veio aqui à terra viver a vida e o propósito, o plano de Deus aqui, na eternidade, na criação, Jesus já estava lá. A palavra de Deus nos fala. E Jesus, Ele foi enviado para aqui, para a terra, com uma finalidade. Não é? O versículo principal da Bíblia nos fala isso. João 3,16. Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? Esse para quê é finalidade. Para que todo aquele que nele crê e creia na sua obra não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Essa é a finalidade de vinda de Jesus. Lucas 19:10 também fala sobre ela, porque o Filho do Homem veio para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas não é todo o que se havia perdido, é todo o que se havia perdido e que creu nele e na obra dele também. Mais uma vez nós reforçamos aqui, não é?
Nome de Jesus vindo lá do Antigo Testamento, né, da raiz do mesmo nome que vem Josué, de Yeshua, significa Deus é Salvador. Jesus, ele é o Messias, que no hebraico é Messias, no grego é Cristo, mas em ambos os significados a palavra quer dizer ungido, consagrado. Ungido e consagrado significa separado, é como se fosse separado para uma missão. Para qual missão? Vir buscar e salvar o que estava perdido. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho com a finalidade de salvar aqueles que nele crescem, não é? Esse é Jesus, o Messias, o Cristo. Não houve outro propósito, não houve outra missão, mas essa era a missão completa, o plano de Deus do envio de Jesus. Jesus, ele veio para o propósito da salvação, ou seja, salvar da condenação eterna. Porque desde Adão, desde a queda de Adão e Eva, todos nós nascemos com um corpo, mas nós nascemos dentro de uma realidade na qual o nosso espírito ele está morto. Nosso espírito ele está morto. Mas a partir do crer em Jesus e na sua obra, nós experimentamos algo espiritual chamado regeneração. É a regeneração de um espírito que está morto e agora ele vem, ele volta à vida. Nós somos ressurretos, ressuscitados espiritualmente, não é? E a partir disso acontece algo muito profundo e especial. Tendo Jesus na nossa vida, nós somos de novo religados a Deus. Pastor, tem um monte de gente lá na rua falando sobre Deus, mas se não tiverem Jesus, eles não estão ligados a Deus. Eles podem falar ao extremo, aos montes, eles podem compor música sobre Deus, eles podem ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de suas casas, eles podem falar que amam a Deus de todo o coração. Se Jesus não está lá, eles não foram religados a Deus. Porque isso é algo, esse é o caminho que só se encontra, que só se experimenta em Jesus. É só Jesus que toma a mão do pecador e leva para a mão de Deus de novo, por meio da sua obra na cruz do Calvário. Algo feito somente por Jesus, é o que Paulo vai chamar nessa segunda carta aqui do ministério da reconciliação. O homem ele é reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus ele ainda tem outros papéis muito importantes. Jesus ele é o único Salvador. Aqui o Guilherme leu Atos 4, na abertura desse culto aqui, Atos 4:12, que vai dizer: em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há pelo qual nós devemos ser salvos. É só nesse nome, é só em Jesus, o único Salvador. É Jesus também que é o mediador entre homem e Deus, porque é Ele que faz a religação. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que há só um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. É por isso que nós oramos, e nós concluímos nossas orações dizendo assim: em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que nos garante com que as nossas orações sejam ouvidas. Não é uma chave mágica, não é um validador da oração. É porque é Jesus que dá condições que as nossas orações sejam ouvidas. O nosso culto ele é aceito por Deus quando nós o fazemos de forma cristocêntrica, quando Cristo ele é honrado, porque Jesus Cristo ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo ele é o caminho, a ponte. Ele é o único mediador. É por isso que nós, segundo Hebreus, podemos entrar com ousadia nos santos dos santos, na onde Deus está, habita o santíssimo lugar espiritual que tem a ver com Deus. Nós podemos estar lá agora por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é sacerdote, Ele é ministro sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele é o sacerdote que, de fato, Ele pagou, não é, a nossa dívida com a morte da sua vida. A ceia aqui que nós celebramos hoje, ela tem a ver com isso. Nós merecíamos a morte pelos nossos pecados, e Jesus foi lá e morreu no nosso lugar. Mas não é só a morte, não é só o pagamento pelo pecado. Nós ainda podemos ter vida eterna, porque esse sacrifício feito por Jesus foi um sacrifício perfeito.
porque foi de um homem sem pecado que entregou a sua vida. E Deus é tão bom que Deus nos coloca no rol de Jesus. Nós cantamos aqui hoje que nós herdamos a herança dele. É a herança de Jesus. A vida eterna, a ressurreição, isso aí é algo que tinha a ver com Jesus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez valer a parte de Cristo para nós também. Jesus também foi o único que cumpriu a lei, por excelência. E no ato do seu cumprir da lei, como sacerdote também, isso também fica valendo para nós. Romanos 5,19 vai nos dizer sobre isso. Jesus, ele vence a morte, ele não fica na sepultura porque Deus viu que ele, embora tenha morrido, ele não merecia morrer porque ele não pecou. Mas Deus o ressuscita e aplica a ressurreição dele para nós também. E é por isso que nós somos regenerados. Então Deus, em amor e graça, por meio da obra de Cristo, faz valer o que valia para Jesus, para nós também, quando nós cremos nele, quando nós somos justificados por ele. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele ainda é o sumo, o supremo profeta, aquele que revela as verdades profundas de Deus. Ele é o rei que reina. Foi dada a ele toda a autoridade, e ele também é o nosso mestre, o mestre que comissiona: vão e façam discípulos meus. Vocês são discípulos meus, Jesus disse aos discípulos, assim como eu ensinei vocês a me obedecerem, vão e ensinem outros a me obedecerem. Isso aqui é muito importante, não é? Ensine eles a obedecer o que eu ensinei a vocês. Ou seja, Jesus diz aos discípulos: vocês devem ensinar os novos discípulos a obedecerem aquilo que eu ensinei, não aquilo que vocês vão ensinar de vocês mesmos, aquilo que vocês receberam de mim, e eu estarei com vocês para sempre. Eu dei uma resumida aqui, mas olha quantas coisas importantes nós vimos aqui hoje acerca da pessoa de Jesus Cristo. E meus irmãos, sabe, nós devemos dominar e entender quem é Jesus, e o simples fato de dominar quem é Jesus já deve nos dar condições para que a gente refute toda ideia contrária a Jesus Cristo, tudo aquilo que é contradição àquilo que tem a ver com Jesus. Já deve ser o suficiente. É mais ou menos assim: a melhor maneira de você, dizem, uma forma que ilustram, a melhor forma de você não ser pego com nota falsa é você dominar a nota verdadeira. Porque uma vez que você conhece ela com distinção, as notas falsas não terão chances com você. Esse é o puro evangelho, isso tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, não é? Mas nós precisamos nos dedicar, por quê? Porque tal como acontecia naquele tempo de Corinto, também acontece nos nossos dias. Nem sempre os crentes, nem sempre os irmãos, nem sempre o povo da igreja leem, estudam a Bíblia como deveriam, se apropriam, se apessoam, caminham, se mergulham na realidade das palavras dos ensinos de Jesus como deveriam ser, como verdadeiros discípulos. E à luz disso se tornam presa para toda ideia contrária e divergente do que não tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo na prática. E esse é um problema dos nossos dias também. Isso é algo que nós também pensamos no que diz respeito aos nossos dias, acerca de, na contrariedade, não é? Daquilo que é contra Cristo, acerca de outros Cristos que têm surgido por aí nesses nossos dias também. Possivelmente, se Paulo fosse escrever uma carta para o nosso tempo, a alguma de nossas igrejas, ele também diria: olha pessoal, como vocês têm sido seduzidos por outros Cristos que não tem nada a ver com o Cristo da palavra, não é? Nós devemos cuidar muito bem disso, de se atentar, de se voltar a isso, porque nós estamos em dias em que se há uma franca menção, se fala muito acerca de Jesus, mas Jesus tem se tornado um conceito, Jesus tem se tornado uma pessoa legal. Eu posso também, no rol da minha vida, entre tantas coisas, também ter Jesus na minha vida. Jesus pode ser alguém que faça parte da minha vida também. Jesus deixa a nossa vida um pouco mais up, deixa a nossa vida um pouco mais legal. Jesus é um cara legal, ele é cheio de amor. Deixa eu ter um pouco desse Jesus aqui para mim também, não é?
Quando a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na menção das pessoas, a gente vê isso quando pessoas famosas estão se convertendo. Deixa eu ir lá ter um pouquinho desse Jesus. A gente vê isso sendo dito dentro de igrejas, dentro dos púlpitos, como se Jesus fosse só uma pequena expressão a mais do que eu possa experimentar. Perceba que a realidade bíblica do que é dito acerca de Jesus é que Jesus ele revoluciona todas as coisas, porque tudo isso que eu descrevi acontece no âmbito espiritual, mas que impacta diretamente aquilo que vai determinar um novo caminho de vida e prática de vida em todos os nossos dias. Mas como é comum essa ideia de que Jesus ele está aqui nesses dias para me dar uma vida legal, bacana, algo para me deixar melhor, para resolver os meus problemas, para me fazer feliz, não é verdade? Quantas vezes a gente tem visto isso acontecer nesses dias? É Jesus que é o verdadeiro Cristo ou o verdadeiro Messias. Ele foi aquele que foi ungido com o propósito de nos salvar e de nos religar para Deus. É nos salvar da lama da condenação eterna e de nos trazer de volta para Gênesis 1 e 2, o Éden que começa aqui em meio às lutas, mas que vai chegar em definitivo quando nós estivermos no lar, face a face com Deus. É a obra de Deus. Perceba que nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de algum líder de igreja, de algum líder de denominação, de algum coach, de alguém de alto poder de influência, de muita retórica desses nossos dias também. Tem a ver só com Jesus, não tem a ver com uma trend do momento, com filosofia, não tem a ver com algo que surge como algo novo para revolucionar e tudo mais, essas coisas que as pessoas gostam, algo que veio para roubar a cena, mas Ele é o Messias, Ele é, que nem nós vimos nesses últimos domingos, a esperança viva de verdade. Mas como é comum nesses nossos dias a gente rolar a feed do nosso celular e aparecem novas ideias, e aparecem novas mensagens, e agora tudo vai ser diferente, e agora vem alguém aqui com uma fala muito empoderada, muito bacana, muito enérgica, muito definida, e aquilo nos encanta, e aquilo nos sobressai aos olhos e aos ouvidos. E quantas vezes que quando não se tem a noção correta, compreensão do Cristo bíblico, pessoas do nosso tempo, estão sendo seduzidos por outros Cristos do nosso tempo também. É verdade? A moda nesses nossos dias de se falar fácil de Jesus e não se viver com profundidade. A gente vê tanta gente falando assim: sou de Jesus, me converti, agora eu estou caminhando com Deus. Mas quando você vê as outras postagens, os outros atos de vida, as outras palavras ditas, os compromissos, você fala assim: peraí, como é que pode? Você olha uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Porque talvez seja alguém que encontrou sim um Cristo, mas que infelicidade encontrou um falso Cristo. Porque o Cristo verdadeiro, ele não faz mudança pela metade. Ele é da obra completa. Ele vem para transformar as bases de uma vida por inteiro. E a partir daí se define um novo rumo. É impressionante quando nós vemos pessoas que de verdade encontraram a cruz, encontraram o Salvador, foram regenerados, o Espírito Santo veio, e a partir daí ele é ressurreto, regenerado no seu espírito, e ele vive uma vida nova diferente. Mas tem muita gente se convertendo, que tristeza, a falsos cristos nesses nossos dias. Que são ideias humanamente interessantes. Pode dar alguma série de hypes, não é verdade? Alguma série de destaques, alguma série de vislumbres. Mas não tem a ver com nenhum líder, com nenhuma igreja, com nenhuma corrente, com nenhuma filosofia. Desconfie de tudo aquilo que surgir para roubar a cena nesses nossos dias. Nós estamos nesse dia de marketing profundo, e em tudo que é feito é muito assim: olha, a partir daqui você vai viver uma nova realidade, um novo momento. Isso aqui é bom de verdade, você tem que experimentar. E a partir disso, o homem moderno do nosso tempo, ele fica nessa afeição de encontrar Cristo todo dia, mas é um novo Cristo e não é o verdadeiro Cristo. E tudo que ele precisa está bem aqui. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem visto isso acontecer nesses nossos dias, nesses nossos caminhar, desses tempos dos quais nós temos vivido. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. O único Salvador é um Salvador que não está ligado a nenhuma igreja, assim como no século XVI.
No século XVI, se você morresse sem a bênção da igreja, se você morresse excomungado da igreja, você não entraria no céu. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Esse é um outro Cristo. É um Cristo que só faz parte da história, Ele não nos salva por inteiro. Porque o Cristo do Evangelho é aquele que faz a obra por inteiro. Não tem a ver com a placa de uma igreja, não tem a ver com alguma comunidade específica, não tem a ver com alguém que lidera ou que está pertencente parte dessa igreja, não. Mas tem a ver com aquele grupo, com aquela pessoa, com aquele crente, com aquela comunidade que de fato busca e serve o verdadeiro Cristo, a promessa, a resposta, a providência de Deus para a salvação, não é? A partir disso, a salvação única no Salvador não está ligada àquilo que alguma igreja pode fazer por você, não está ligado àquilo que você também possa fazer por você a partir de alguma prática, a partir de alguma compra, a partir de alguma aquisição. Quantos nesses nossos dias acham que vão roubar a cena? Eles acham que eles vão viver uma vida tão maravilhosa, tão linda a partir dos próprios olhos, que eles vão chamar até a atenção de Deus. Que eles, de alguma forma, eles merecem ser vistos e abençoados por Deus. Mas como assim? Eles vão construir a parte da sua salvação também, juntamente com Cristo? Não tem a ver com a ideia do Cristo bíblico que nos salva por inteiro, não é? E a gente tem visto esses dias nomes que têm surgido com tanta proeminência, com tanta expressão. Mas, meus irmãos, duvide, questione, tudo aquilo que for um nome de alguém que se fortalece demais, não tem a ver com a realidade do Evangelho. Porque a realidade do Evangelho, ela faz diminuir para que Cristo se eleve. Aquele que é um verdadeiro servo de Deus, quando ele percebe que ele vai começar a brilhar demais, ele vai ser mentoreado pelo Espírito a buscar não se render a um caminho de sedução humana, de olhar isso com bons olhos, de gostar disso, de ter parte nisso, porque ele sabe que na história dele, de fato, quem transformou e fez diferença é Jesus Cristo, e ele não pode garantir nada, não é? Mas quantos líderes, quantos salvadores humanos, nós não vamos ver, meus irmãos, aquela ideia de alguém surgindo e dizendo assim, eu sou um novo Cristo. Mas é alguém que sempre tem a receita, é alguém que vem trazer algo que a Bíblia não trouxe, é alguém que domina todas as frentes da vida, é alguém que não tem uma submissão, um quebrantamento, um se colocar diante de Deus e de centralizar Cristo em suas palavras, mas é um ego fortalecido, é um ego que cresce, é um ego que se apresenta porque quer fortalecer o próprio nome. Eu acredito mesmo que muitos homens às vezes entram nesse caminho, que infelizmente em muitos casos é sem volta, sem perceber que estão entrando nesse caminho, não é? Quantas vezes isso acontece? Cristo, ele é o único mediador, não é nenhuma igreja, não é a mãe de Jesus, não é nenhum santo a interceder, não é nenhuma corrente ou modo, filosofia de vida, nenhuma linha teológica, não é uma denominação, não é a igreja batista, não é o povo evangélico, é só Jesus. Daqueles que vivem a salvação, a vivem porque Jesus veio a eles e media a eles diante de Deus. Nossas orações são ouvidas por causa de Jesus, porque Ele é o nosso advogado, Ele nos apresenta, não é verdade? Mas quantas vezes a gente vê dentro do próprio povo de Deus, crenças erradas? Quantas vezes nós, pastores, somos buscados para orar por pessoas? Existe algo muito legítimo quando você quer que irmãos orem com você, e um desses irmãos é o pastor. Conte conosco. Mas não nos procure pensando que a nossa oração passa na frente das orações dos outros diante de Deus. Porque o que faz a diferença na minha oração e na sua oração é Jesus, que valida a oração. É só Ele. Nós teremos aqui a ministração da ceia aqui, o pastor Rafael vai ministrá-la, como servo, como ministro do Senhor. Mas a oração do Rafael diante dos elefantes não provoca nada a respeito disso, porque ele é servo do Senhor, ele é alvo daquilo que essa obra, esse memorial representa também. Essa ideia do sacerdotalismo, que foi muito forte lá no século XVI, quando a reforma aconteceu, ainda está presente nesses nossos tempos. Tem pessoas que fazem questão de criarem novos títulos dentro da conjuntura da igreja, porque eles querem destaque. Eles querem que o seu nome, a sua expressão, o seu papel tenha mais expressão do que outros. Eles precisam estar no nível acima. Mas no reino de Deus não tem a ver com poder, com posição, tem a ver com serviço.
Jesus pegou bacia, lavou pé de gente para mostrar isso no Evangelho, e o povo não consegue entender. É por isso que Paulo vem falar com ironia aqui na 2 de Coríntios 11, esses superapóstolos, que superapóstolos o quê? A melhor colocação que a gente pode ter para apóstolos é chamar um missionário de apóstolo, porque o missionário ele é um enviado, então ele é um apóstolo, mas no sentido de serviço. A gente até evita o termo, porque hoje em dia virou um jeito de dar algum destaque, mas não tem propósito nisso, porque o reino de Deus, a alegria do reino de Deus é servir, é de ser servo, é de ter Jesus como dono, é de se alegrar por ter parte naquilo que o Senhor está fazendo e participar disso. Quando a pessoa ainda está buscando coisas humanas dentro do Evangelho, grande risco dela ter se encontrado com outro Cristo, com um Cristo falso. E quantos cristos falsos têm se levantado nesse nosso tempo, nessa nossa época? Os nossos cultos precisam ser agradáveis a Deus, e o culto que é agradável a Deus é aquele culto que ele é vivido, experimentado na presença e em nome de Jesus Cristo. Tudo que é dito, tudo que é feito é em honra, é em reverência, é em apontamento a Ele que é o autor da nossa fé, da nossa salvação. Mas que desafios hoje a gente vê tempos de experiência, você tem que ir, você tem que sentir, você tem que viver uma experiência emocional, precisa ter um fundo musical tocante, gostoso, para aquilo tocar os seus sentimentos, e às vezes estão sendo dito um monte de coisas que não estão na palavra de Deus, não tem a ver com o Evangelho do Cristo, Filho de Deus, mas tocou os meus sentimentos, é de Deus, e tem a ver com outro Cristo, não tem a ver com o Cristo do Evangelho da palavra não. Quantos crentes às vezes nos nossos dias vêm falar, mas eu não senti nada. É porque às vezes você está buscando sentir o que você não deve sentir aqui. Porque aqui nós nos conectamos no sentido de nos derramar e de nos preencher de Deus por meio de Jesus Cristo. Tem a ver com a mensagem que pregamos, tem a ver com a oração que fazemos, tem a ver com os memoriais, com as ordenanças que nós cumprimos, tem a ver com tudo isso. As músicas hoje em dia a gente precisa, como sempre, cantar em consciência, mas como precisamos, porque quantas músicas lindas nós temos, o mercado gospel, mas o mercado gospel não é inteirinho de Jesus Cristo, do Jesus da palavra de Deus, tem muito outros Cristos aí. Um dia desse eu estava ouvindo um CD, eu gostei muito dele, só música boa, mas aí eu parei e pensei assim, nossa, essa música aqui tem mais a ver com eu do que com Jesus, né? Eu falei assim, vamos ver a segunda. Aí eu falei, nossa, a segunda também. Aí eu fui para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Era uma música só de você vai ficar bem, você vai ter vitória, você vai ser abençoado, vai dar tudo certo, você está andando de braçada, é na crista da onda e tal. Eu falei assim, tem muita musicalidade, tem muito instrumento bom, tem muito músico bom aqui, mas está faltando Jesus Cristo aqui. O Cristo que é tudo isso da nossa história, da nossa salvação. Não é verdade? Cristo sacerdote por nós, porque nós não poderíamos ter feito nada por nós mesmos, não é verdade? Tudo que nós fazemos aqui, igual nós cantamos, nós respondemos por gratidão, por retribuição, por louvor, pela obra que Ele fez por nós, não é para pagar, não é para fazer uma média, não é para fazer valer, não é para garantir alguma coisa. Nós vamos falar mais nos próximos dias, olhando para outros aspectos, outras solas, mas tem a ver com esse sacerdote que dá conta por completo da situação. E a partir disso, o reino, ele não tem pessoas em relevâncias, em destaque. É por isso que o Evangelho ele está pronto. A partir de Jesus, tudo que Jesus deixa é assim, olha, vivam a igreja, vivam o reino, vivam o Evangelho, vão fazer tudo isso acontecer. Jesus não monta uma mega estrutura cheia de hierarquias, cheia de posições, cheia de nomes fortes. Jesus não faz isso. Jesus só deixa servos para servir. É assim que tem que ser, nós devemos pensar. Por quê? Porque existe um sacerdócio universal para todo crente. Pedro vai falar sobre isso. Que agora todos nós podemos entrar diante dos santos dos santos, porque Jesus nos leva lá. Nós podemos servir uns aos outros. Alguém precisou de uma oração? Ore por ele. Se você quiser que alguém, um outro irmão, o pastor ore junto também, ore, mas não pense que a tua oração tem menor valor. O que é muito triste nesses nossos dias, sabe o que é, meus irmãos? Eu vou falar. Tem muita gente que não está vivendo a vida de piedade, de devoção, de entrega, de busca a Jesus como deveria.
vai vivendo de qualquer jeito. Daí, quando chega o dia mau, aí ela olha para si mesma, ela sente um vazio e ela acha assim: eu não estou em condições. Bate uma crise de graça nela. E aí, a partir disso, sabe o que ela pensa? Eu não posso, eu não estou bem, mas eu vou buscar alguém que possa. Aquela irmã lá da igreja, ela é uma bênção, ela vai orar por mim, ela vai resolver meu problema, porque ela, Deus não vai negar. Não pode, não deve ser assim. Nós devemos viver fidelidade a Deus, nós devemos olhar para Jesus Cristo. Ele está lá para nos representar diante do Senhor. Nós devemos ter honra para tudo aquilo que Ele tem a viver conosco, pelo que Ele fez, e viver isso o tempo todo, para que em cada momento que nós precisamos, nós possamos ver isso de uma forma profunda e abençoada. Eu termino aqui pensando no discipulado também. Jesus foi claro, Jesus falou: olha, vão e façam novos discípulos meus, e ensine a eles o que eu ensinei a vocês. Mas eu vou te desafiar essa semana, pegue o celular, quando você começar a ver coisas novas, compare com a Bíblia, faça isso, irmão, e você vai ver quanta coisa que está ali, que não tem nada a ver com Jesus Cristo oficial, o verdadeiro Jesus Cristo oficial, né, a conta, está na Bíblia, Jesus Cristo verdadeiro da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso para que nós não sejamos igual aqueles coríntios aos quais Paulo escreve. Gente que estava à mercê de outros cristos, de outros mestres que não eram mestres de Jesus, de outros superapóstolos auto-intitulados, cheios de boa retórica, mas que não estavam em fidelidade, na verdade, nas suas vidas, nas suas caminhadas, porque eles não tinham nada a ver com Jesus. E nós, como povo de Deus, nós precisamos ter essa centralidade em Cristo o tempo todo, de entender quem Jesus é. E de viver todos os dias quem Jesus é. Se lembrar que todos os dias o nosso Salvador está conosco, o mediador entre nós e Deus está lá conosco, o autor da nossa salvação nos tirou das trevas, nos levou para o reino da sua luz, nos dá esperança viva, foi preparar lugar, Ele nos advoga perante o Pai. Enquanto isso, Ele é a mentalidade do reino, enquanto o Espírito nos dirige a esses dias daqui. E tudo isso só em Cristo. Cristo é o suficiente. Cristo é tudo o que precisamos. Essa igreja, ela será boa, ela será abençoada em cada dia, em cada minuto que ela viver conforme o governo e a direção de Cristo. Não tem nada dela, propriamente dela, ou de alguém aqui dentro que garanta, que faça alguma diferença, mas é Cristo que faz a diferença. É Cristo a mensagem que liberta. É Cristo o nosso tudo. É por isso que nós o amamos. É por isso que Ele é tudo para nós. É por isso que nós celebramos a sua obra e vivemos a esperança do que Ele deixou como promessa para nós. É por isso que nós vivemos somente Cristo. E o desafio, encerrando nessa noite aqui, meus irmãos, é a gente viver essa vida do qual saibamos que quando a palavra de Deus, quando Jesus falou em Mateus 24, quando Paulo fala em 2 Coríntios 11 sobre outros Cristos, não tem a ver com alguém que vai vir se chamando Jesus Cristo, um outro Jesus Cristo, se afirmando como tal. Mas toda ideia que diverge do Cristo correto da Bíblia é uma outra versão, ela é comprometida, ela é prejudicada, ela começa a sair da essência de onde ela deve estar. E como povo de Deus, nós devemos conhecer o nosso Salvador, nós devemos viver o pleno e total governo dEle. Nós devemos viver os seus ensinamentos e devemos fazer novos discípulos dos seus ensinamentos também. Ele é tudo, Ele é suficiente, Ele deixou tudo para nós. Abaixe a sua cabeça nesse instante e vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, olhando para tudo isso, revivendo aqui um pouco desse drama do que Paulo viveu com aqueles crentes ali de Corinto. Porque nesses nossos dias, ó Pai, quantos superapóstolos, outros homens, cheios de si, querendo roubar um lugar que é teu, querendo se apossar de algo que tem a ver somente contigo, a ti e a tua obra, ó Pai, em Jesus Cristo. Tem a ver com os nossos dias também. Nós precisamos dessa reforma hoje, contínua, nas nossas vidas, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, nos nossos olhos, que estão nos displays de celulares, que estão ouvindo músicas que estão sendo gravadas, que estão ouvindo mensagens que estão sendo pregadas e anunciadas em diversos contextos e situações.
Nós que estamos convivendo com outros crentes ou com outros que se entendem como cristãos e estão interagindo conosco. E Pai, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada no reino é a caminhada legítima do Cristo legítimo. Não há espaço para deturpações, para distorções aqui. Não podemos sair da verdade bíblica, da prática bíblica, da caminhada bíblica com o Cristo bíblico verdadeiro. Mas para isso nós temos que conhecê-lo, para isso nós temos, Senhor Deus, saber com o ouvido distinguir quando algo destoa da mensagem, dos ensinos, de quem o nosso Salvador é, daquilo que Ele ensinou. Nós precisamos ser experimentados, nós precisamos ser especializados, Pai, em quem é nosso Salvador, na obra que Ele fez por nós, no tudo que Ele é para nós, e que Ele foi por nós e que continua sendo. Precisamos viver, porque é isso, Senhor Deus, que garante toda a história redentiva vivida contigo. Isso está e é para os nossos dias também, nós precisamos viver isso do profundo do nosso coração. A nós que estamos nesses tempos, ó Deus, com contato a tantas pessoas, a tanto conteúdo, coisas boas, coisas complicadas, coisas legítimas, mas muita coisa que se passa por coisa boa, mas é engano, mas é caminho de desvirtuar aquilo que vem como genuína palavra e verdade dos céus do Senhor, expressa na Tua palavra. E, Senhor Deus, nós precisamos nos voltar de todo o nosso coração ao único, verdadeiro, exclusivo e legítimo Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso mediador, nosso sacerdote, nosso profeta, nosso rei, nosso mestre. É isso que Jesus é para nós e deve ser o cabeça da igreja que juntos nós somos, ó Pai. A mentalidade do reino presente em nós, no homem espiritual que somos, conforme a regeneração obtida na salvação. É tudo isso que nós devemos ser, e nós só o somos na pessoa exclusiva do verdadeiro Jesus Cristo. Só Cristo é tudo para nós, e que nós possamos viver em conformidade a essa verdade, porque vivendo isso nós viveremos, Pai, a revolução que transformará nossas vidas, o nosso entorno, a nossa família, a nossa igreja, os nossos vizinhos, os nossos colegas, amigos, todos com quem interagimos. É aí que seremos verdadeiros discípulos do verdadeiro Mestre, Jesus Cristo, somente Cristo, nosso Salvador e Redentor. É assim que nós oramos e te pedimos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém.